Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na TV NGT. O convidado nosso, o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa de Pesquisa. E nós estávamos perguntando ao Fábio se uma pesquisa, situação, por exemplo, que você tem um candidato que 10 meses antes ele apresenta um índice na pesquisa. E à medida em que vai aproximando, se isso se mantém, se há uma tendência de mudança, se é natural isso, enfim, se a pesquisa próxima ou afastada do pleito tem muita diferença. Essa seria a pergunta, Fábio. Pode variar de um cenário para o outro, mas de uma forma geral, o eleitor ele não está com eleição na cabeça numa distância dessa da eleição. Se você chegar para algum eleitor hoje na rua e perguntar em quem vai votar, eu acredito que a cada 10 que você perguntar, 7 não sabe. Não sabe. Quer dizer, nós temos aí em torno de 20% a 30% que definiram. Que pode estar definido. Ou porque tem uma participação política, ou porque pertence a um partido, enfim, tem uma série de... Está inteirado, lê muito jornal. Lê muito jornal, se interessa. Tem um repertório de informação amplo, né? De uma forma geral, a relação é fria e vai aquecendo no andar da carruagem e encontra o seu ápice lá na campanha eleitoral, né? Mas muda muito. Além dessa relação fria, porque em pesquisa você trabalha com uma pergunta espontânea, nas pesquisas quantitativas, uma pergunta espontânea, essa, 70% de indefinição no período atual. E a estimulada, em que você simula o conhecimento de todos os nomes e simula um momento da campanha. Aí você tem já um posicionamento maior e a indefinição fica na casa dos 20%. Mas a diferença entre a espontânea e a estimulada, né, o sujeito tem lá 5% de intenção de voto na espontânea, quando você não apresenta os nomes, e tem 40% na estimulada, essa diferença é um eleitor muito volátil, né, de 5% para 40%. 35% é um eleitor sujeito à mudança. Né? Ele não é um eleitor cristalizado, como é que a gente chama. Né? O cristalizado são aqueles 5 lá. Perfeito. Esse dificilmente muda. Agora, esses do 35%, e a gente já viu campanha do sujeito estar com 40%, com 50% e terminar a campanha com 5%. É verdade. Vários casos desses. Vários né? casos. Vários casos. Ô, Fábio, o Instituto Informa, ele desenvolveu também, entre várias metodologias e trabalhos, um trabalho muito interessante que eu tenho conhecimento, que vocês fazem com micro-regiões, né? Isso aumenta ainda mais o êxito do resultado da pesquisa. Você podia falar um pouquinho sobre isso com a gente? Ou isso é segredo de Estado? Não é segredo, não. Essa questão desse método é muito interessante. Nós já aplicamos em alguns estados e ele funciona muito bem. Porque, além de você ter uma informação mais refinada no geral, porque o que acontece? Você está fazendo uma pesquisa governamental, né, de avaliação de governo e intenção de voto. A malha de informação de uma amostra de microtendência, ela é muito grande. Então, só para você ter uma ideia, uma pesquisa aqui, na capital Rio de Janeiro ou em São Paulo, comum, é 1.200 entrevistas a 2.000 entrevistas. Então, uma microtendência pode chegar a 10.000 entrevistas. Então, o que acontece? Chega num bairro forte, nessa amostra geral, as entrevistas se concentram ali na cabeça de bairro. Na microtendência, vai nos microbairros. E são nesses microbairros em que as intervenções do Estado ou da Prefeitura estão mais presentes, fazem mais diferença. São ruas sem calçar, lugares que não tem escola, aí vai lá e inaugura uma escola. Então, você começa a pegar um sentimento que a pesquisa comum vai pegar só depois. E nós já tivemos grandes exemplos disso. Esse é o primeiro benefício. É mais assertividade no número geral. O segundo, para a orientação de campanha, o contratante tem uma visão muito clara dos microespaços dentro desse colégio eleitoral. Ele ajusta a agenda, ele sabe as demandas das pessoas para poder fazer um plano de governo. Né? Ele é um instrumento que pode auxiliar o candidato sério que quer fazer um plano de governo que ele prometa na campanha e possa cumprir, conhecendo cada espaço. Mas ele também pode auxiliar aqueles que não querem fazer um trabalho sério e futuro, que olha para poder só criar argumentação de campanha, vencer e deixar as coisas para lá. Né?
isso pode ser bem usado ou mal usado. Como o carro pode ser bem usado ou mal usado. Tem gente que usa para passear, outros para fazer pega. Então, é um instrumento fantástico e eu torço muito para quem compra esse nosso produto, ele venha usar para benefício público, né, para benefício da maioria das pessoas. E você não só faz esse trabalho que a gente está chamando aqui de micro-região, na questão da pesquisa política, como também você faz ele para a questão da reputação, que é hoje, sem dúvida nenhuma, o grande vilão no sentido do político, né? Há uma descrença, há um descrédito, e os políticos estão tentando recuperar a imagem, né? Recuperar através da sua reputação. E isso também entra nesse trabalho, né, Fábio? Entra. A reputação, os indicadores de reputação podem entrar na microtendência, mas ele tem um trabalho anterior muito importante. Que é bem específico, né? Que é bem específico. A reputação, ela é construída na cabeça das pessoas. Então, é um ativo de um candidato que não está com ele. É um ativo que ele deposita na cabeça do eleitor. Né? Tá lá. Ele deposita esse ativo para poder sacar um comportamento, para sacar uma aprovação, um elogio, um voto. Né? Então, essa construção da reputação, ela é no tempo soma de imagens, de fatores, de comportamentos do candidato e que vai formando uma tela, um conjunto de cenas na cabeça do eleitor para dizer se aquele cara é bom ou não é. Perfeito. E ele vai dizer se ele tem uma boa reputação ou não. O Fábio, e nesse caso, é visível que você tendo, por mais que às vezes um candidato, seja ele um vereador, um deputado, que ele desenvolva um trabalho, né? E que esse trabalho não seja reconhecido, em função até do momento que se faz, mas que ele tem, às vezes, naquela micro-região, uma boa reputação. Porque nós estamos falando aqui de uma situação, se eu estiver errado, você me conserte, que, na verdade, nós estamos falando de um mundo globalizado em que a regionalização ou a localização ou a municipalização, né, ou o bairrismo está muito forte. Isso se caracteriza nesse trabalho da reputação. Não há dúvida. Não é? Pode. Fabinho, desculpe te chamar de Fabinho, mas é o que eu tenho intimidade contigo. Nós vamos fazer um breve intervalo e o Fábio vai falar um pouco mais sobre essa questão da reputação e também nós vamos ouvir dele como é que é essa história da questão da eleição municipal. A importância da eleição municipal para a população mais diretamente, que é como ele falou no início do nosso programa. O prefeito, o vereador, ele está mais em contato em função do tamanho do município. Tem influência, município maior, menor? Aguarde um instantinho. Nosso convidado, o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa. Já voltamos com o nosso Em Destaque aqui na TV NGT.